Coronel Messias, que é nosso diretor de... Messias é nosso diretor de eventos, então ele que vai fazer essa pequena apresentação. Doutora, é quase uma ousadia eu fazer uma apresentação, mas é formalidade, né? A senhora é sempre bem-vinda e muito conhecida nossa, a sua palestra é muito esperada, a gente agradece o seu tempo, muito obrigado por estar aqui com a gente, dividindo o seu tempo com a gente, eu sei que a sua agenda é muito cheia e se dedicar esse tempo, a gente fica bastante agradecido, né? Para os que poucos eventualmente possam não conhecer, a doutora Cristina, ela tem a formação de medicina e pós-graduação em saúde ocupacional, né? Ela hoje atua na Natura, né? E ela está na Natura desde 2018 e ela trabalhou num grupo chamado CIMIS, né? Na Natura, ela é responsável pelo gerenciamento de saúde da Natura e ela tinha uma posição semelhante na CIMIS desde de 89 a 2018. 18. 2018, de 89 a 2018, né? Bons tempos se foram, né? Então, esse, assim, curto e breve, né? Foi essa minha ousadia de fazer essa introdução, né? Mais uma vez, a gente fica bastante agradecido e com expectativa bastante grande na sua apresentação, nesse tema que a gente está esperando. Doutora, a palavra é sua, então. Tá bom. A ideia, gente, era a de realmente, a Elaine tinha falado assim, vamos falar sobre autocuidado. E eu trouxe, não, vamos falar sobre saúde mental, porque é um tema que a gente está precisando conversar. A gente está precisando conversar em todas as rodas aonde a gente for, a gente deve falar de saúde mental, que já de uma parte dela também a gente fala de autocuidado. Eu vou falar para vocês uma coisa que eu falei essa semana ainda que a gente falou de saúde mental lá na Natura, e eu falei, olha, eu tenho mais tempo de formado do que muitos de vocês têm de vida, porque eu já tenho 41 anos de formada, estou quase 42 anos de formada. E eu nunca vi tanto caso de doença mental, nunca vi. Nunca vi tanto caso internado de doença mental, tanto caso hospitalizado e em uso de medicações combinadas, em uso de em situações muitas vezes preocupantes mesmo do avanço dessa doença. Então, e da onde veio essa preocupação, né? A gente teve a pandemia que ela trouxe, a gente estava conversando aqui, a Sueli, trouxe algumas coisas interessantes, por exemplo, a nossa comunicação virtual acabou melhorando, mas ela também trouxe uma série de desafios, e esses desafios incluem esse estresse, a ansiedade e a depressão. Nós ficamos isolados, e além de isolados, nós não tínhamos a certeza daquilo que ia acontecer. Então, a gente não sabia se nós iríamos adoecer, se o vírus ia mutar, se ia ter vacina. Então, essa ansiedade, essa falta de clareza para a gente trouxe, então, um problema mais sério de ansiedade e muitas vezes de depressão, até porque a gente tem contato com a nossa própria finitude. Mas a saúde mental, ela já vem sendo pressionada há muito mais tempo. Aqui vamos dizer que a pandemia foi a cereja do bolo. Mas provavelmente vocês já ouviram essa nomenclatura. Na década de 90, alguns historiadores, alguns economistas, trouxeram essa nomenclatura de um mundo VUCA. Por que era um mundo VUCA? Porque era um mundo volátil, com mudanças muito rápidas, um mundo incerto, complexo e um mundo ambíguo. E isso, assim, já estava difícil de lidar com isso, porque a tecnologia foi avançando mais depressa até do que a gente conseguia acompanhar, então a gente teve
muita mudança, teve uma mudança na globalização, com o término lá da Guerra Fria, isso se acelerou, e aí quando chegou a pandemia, a gente enfrentou uma outra pandemia que foi muito café com leite, aquela pandemia de 2009, quando a gente teve a pandemia de H1N1, vocês devem se lembrar. Mas ela não chegou a ser tão ameaçadora, e como a gente já tinha o know-how das vacinas, ela não durou muito tempo. Essa agora, ela transformou o mundo que já era VUCA, que já vinha difícil da gente entender, em um mundo que agora os economistas chamam de bunny. Bunny, que em português ele ficou até cane, com o quê? Mas porque brittle é um mundo quebradiço, a gente não sabe o que vai acontecer, porque num dia a gente estava trabalhando, no dia seguinte a gente estava confinado em casa, né? Um dia a gente saía, fazia tudo, no dia seguinte, além de estar em casa, a gente começou a fazer compras de supermercado de uma forma muito penosa, não sei vocês, mas aqui em casa a gente passava álcool em tudo, a gente dava até preguiça de comprar, a gente começou a comprar menos, teve um lado positivo, que a gente começou a comprar menos. A gente tem uma ansiedade decorrente dessa rapidez com que o mundo se transforma e das possibilidades em que ele pode se transformar. É um mundo não linear. Então, hoje a gente está aqui, amanhã a gente está num outro ponto da história qualquer, em uma vez em cima, outra vez embaixo. Então, essa não linearidade daquilo que a gente tem, ela faz com que o planejamento a longo prazo fique mais difícil. E quando a gente não consegue trabalhar, se vocês veem uma sombra aqui passando atrás de mim, é só o meu gato que sempre gosta de participar de todas as reuniões que eu venho aqui. Mas essa falta de linearidade que ela captura essa nossa capacidade de planejamento mais a longo prazo, ainda piora a ansiedade. E é um mundo incompreensível no sentido de que, com essas mudanças rápidas e essa dificuldade de planejamento, a gente não tem certeza de como é que vai ser amanhã. A gente não tem certeza de como é que como os nossos filhos vão trabalhar, como é que vai ser o plano de saúde, como é que a nossa saúde continua. E aí, a gente se vê às voltas com aspectos novos, diferentes de saúde. São vícios lícitos e contemporâneos. Como o mundo... Alguém quer fazer pergunta? É isso? Não. Bom, como no mundo acontece mudanças muito rápidas e a gente nem sempre sabe o que está sendo exigido de nós ou o que nós temos que fazer naquele momento, a gente procura aliviar essa pressão. E como é que a gente alivia essa pressão? Eu estou sendo exigida aqui de alguma tarefa nova, algum software novo, vocês devem estar vendo aí na mídia mesmo, está falando o avanço de uma nova tecnologia, de uma inteligência artificial, o chat GPT, e a gente, mas eu sei estudar isso. Para nós mesmos na área médica, todo dia tem uma tecnologia nova, um medicamento novo. A mudança de protocolo é muito mais rápida. Antigamente, quando a gente ia fazer uma pesquisa, se a gente pegasse um trabalho de 5 anos atrás, já estava ótimo, porque era provavelmente o último trabalho publicado, né? Não, quer dizer, embora tivesse outros trabalhos publicados, o protocolo não mudava tanto, e agora isso tem uma mudança muito mais rápida. Então, como é que eu alivio essa tensão que me traz essa mudança constante? Eu alivio com coisas que me trazem uma paz, isso aqui eu sei fazer, ou isso daqui me traz alívio, ou isso daqui devolve a dopamina para o meu cérebro. Dopamina é uma substância que a gente tem no cérebro e ela está ligada ao prazer, né? A dopamina, ela não tem moral, ela não tem ética,
E pode ter também, mas não é a isso que ela está ligada. Ela está ligada àquele momento de alívio e de prazer que vai inundar meu cérebro. Então, por exemplo, se eu estou tensa e fumo um cigarro, eu tenho uma diminuição naquele momento, não a longo prazo, mas naquele momento, eu tenho a diminuição desse sentido, desse sentido de ansiedade. Então, ó, essas síndromes são todas recentes, coisas novas. Por exemplo, a síndrome FOMO, que é Fear of Missing Out. O que é essa síndrome? Eu preciso estar sabendo o tempo todo o que está acontecendo. Então, eu estou aqui, eu não estou fazendo isso, tá? Mas vamos dizer que eu estivesse aqui e olho no WhatsApp para ver se, por exemplo, alguém da família postou alguma coisa, ou alguém da Natura me chamou, ou aconteceu alguma coisa. Então, a gente tem esse sentido de que é necessário estar sempre alerta, de estar sempre olhando outras coisas que não só o foco onde a gente devia estar. A síndrome Always On é semelhante, porque é aquela coisa assim que a gente vai fazer uma visita, ou quem recebe filho adolescente, neto adolescente, vê muito isso. A gente pergunta assim, quer um copo d'água? Não, água não, mas você pode me dar a senha do Wi-Fi? Porque eu estou com um sinal meio ruim aqui, então a gente vê isso o tempo todo. A gente vê, por exemplo, uma família de 4 pessoas, chega no restaurante, a família de 4 pessoas, cada um tem seu celular e fica olhando para o seu celular. Alguns restaurantes têm uma plaquinha que está escrito aqui, assim, não temos Wi-Fi, conversem entre si. E aquilo parece uma coisa esquisita. Nomofobia é uma fobia de a gente estar desconectado do nosso celular, por exemplo. Apesar da violência, apesar da gente saber que não deve andar com o celular na mão, por aí, a gente não consegue ir até o hortifruti sem levar o celular, porque afinal de contas alguém pode ligar, alguém pode escrever uma mensagem, eu posso precisar de alguma coisa, esquecer o que eu fui comprar e voltar a perguntar. A síndrome do TGIF é o nosso sextou. Por quê? Porque eu passo a semana toda tensa com a quantidade de coisas, como eu não coloco o foco totalmente nas coisas que eu estou fazendo, eu levo mais tempo para fazer. Se eu levo mais tempo para fazer, eu muitas vezes não consigo dar conta disso. E aí eu chega na sexta-feira, graças a Deus eu posso procrastinar tudo para segunda-feira, mas esse fim de semana eu vou trabalhar no fim de semana e eu me prometo que eu vou botar aqueles 8.000 e-mails que estão atrasados, eu vou botar em dia. E a gente não coloca. E aí a gente só fica feliz no sábado, porque no sábado a gente ainda acredita que no domingo vai dar tempo de fazer isso. A compulsão alimentar, ela tem a mesma, e ela cresceu bastante no período da pandemia, porque quando a gente come, a gente tem a sensação de alívio daquela tensão, né? A gente tem a sensação de barriga cheia e de alívio, é como se o nosso primórdio não tivesse que sair à caça de comida por um período. Então, por um período eu já estou sossegada. E também a mesma coisa, dependência química. E eu estou falando de coisas lícitas ainda. Nós não entramos naquilo que é ilícito, que também cresceu. Mas no mesmo sentido, tem o álcool. Então, eu começo tomando uma taça de vinho por dia, porque em algum lugar diz que o vinho faz bem. Então, em vez de tomar 80 ml, eu tomo 150. E dos 150 eu vou para o 200. Aí o vinho já não me satisfaz, eu uso uma bebida um pouco mais forte. E isso cresceu muito, 44% o consumo de bebidas alcoólicas. Isso de que a gente sabe. Obviamente, tem muito caso que a gente não consegue, não tem notificação disso. E tem também um consumo exagerado de pornografia. E aqui, ó, eu vou deixar de lado o aspecto moral. Ah, você não pode ver ninguém pelado? Que não, né? Para mim ainda é menos novidade ainda ver alguém pelado, mas não é isso. É que quando a gente se acostuma a consumir pornografia, aquilo é excitante.
Muitas vezes é sexo grupal, ou muitas vezes é um sexo muito mais animado do que a nossa vida sexual no dia a dia. Não dá para ter toda aquela animação que a gente vê no vídeo. E quando a gente consome isso muito, aquilo passa a ser aquilo que me excita e passa a ser a minha vida sexual. E a minha vida sexual real passa a ser chata, como um reclame chato de televisão, né? Eu não tenho a mesma sensação de excitação ou de como um volume alto ali da sexualidade, como eu tenho quando eu consumo pornografia. E a gente poderia citar muitos outros. Por exemplo, quando eu estou lá assistindo, eu gosto de Netflix, tá, gente? Não estou falando mal, mas vamos dizer que eu passo meu fim de semana inteiro, meu precioso fim de semana, ali fazendo maratona de séries. Por que que isso me dá prazer? Porque quando eu estou fazendo uma maratona de série, a minha personagem aqui, a Cristina, ela se projeta ali no personagem que eu estou vendo ali na TV, que é um herói. Eu posso ter, inclusive, muitas aventuras, eu posso ter a experiência de quase morte sem morrer de fato. Então, eu posso ter tiro, eu posso ter qualquer tipo de aventura. Então, o meu cérebro, que ele não sabe a diferença entre o que é real e o que é imaginário, ele não sabe, ele vivencia. Então, na hora que eu estou ali, eu estou vivenciando, e lá vai a dopamina lá, inundando o meu cérebro, e dessa forma, eu vou vivendo essa vida digital, essa vida irreal, como se fosse a minha vida, e aí a minha vida fica um comercial chato de TV. Então, quando a gente está falando disso que eu falei para vocês, dos casos de ruptura de saúde mental, a gente não está falando só sobre carga de trabalho. A gente está falando que, no final das contas, o nosso modo de viver, ele não está ajudando, ele não está sendo produtor de resiliência. E aí a gente tem que ter algumas premissas aqui, né? A primeira premissa é que não adianta olhar só para a gente, não adianta pensar nos riscos, na doença, na ansiedade que eu estou sentindo. Eu tenho que ver quais são os fatores que estão contribuindo no meio. Então, os riscos psicossociais, quer sejam relacionados ao trabalho, à minha família, ao ambiente em que eu vivo, se eu estou no meio da guerra ou não, eles precisam ser avaliados e dirimidos da mesma forma que os riscos ambientais. Por exemplo, se a gente tivesse morando num lugar com muito ruído, se a gente estivesse morando num lugar com muito ruído, a gente teria que usar protetor auditivo. Se a gente tivesse exposto à radiação, a alguma substância química que fosse maléfica para a nossa saúde, nós iríamos, assim que possível, tomar providências para que isso fosse controlado, pelo menos a nossa exposição a esses riscos fossem controlados. E hoje a gente precisa fazer a mesma coisa em relação aos riscos ambientais. A outra premissa que a gente tem é que a saúde mental é uma questão sensível e ela precisa ser tratada com respeito, com compaixão e com empatia. A gente não pode discriminar. Eu vou falar um pouco sobre o estigma, mas a gente pode ter o vizinho, alguém da família, alguém que mora na nossa casa com uma doença mental e a gente começa a achar só a pessoa chata. E não tem separação entre saúde física e saúde mental, é tudo uma coisa só. Eu vou mostrar aqui para vocês algumas coisas que mostram isso, mas a separação entre saúde física e mental foi didática, foi por questões religiosas. No passado, os médicos separaram a saúde física da saúde mental para não ficar brigando com a igreja o tempo todo. Mas ela, de fato, ela não existe. Então, a gente aqui, particularmente, eu trouxe isso porque a gente ainda, no meio, a gente ainda tem que conviver com esses riscos psicossociais do envelhecimento, que estamos todos envelhecendo. Então, as perdas, durante a pandemia, isso
ficou mais importante. Eu mesmo perdi um primo-irmão, que era, inclusive, mais novo do que eu, do que meus irmãos, que ele era filho de uma irmã do meu pai, por conta da Covid. O meu marido perdeu também uma prima-irmã e a filha dela por conta da Covid. E não é só nisso, à medida que a gente envelhece, a gente vai perdendo também pessoas queridas. E não é só isso que a gente perde. Muitas vezes a gente está preocupado de perder a autonomia, quer seja autonomia financeira, quer seja autonomia daquilo que a gente faz. A gente, principalmente para quem aposentou e fica em casa, os relacionamentos familiares podem ser mais conflituosos. Quando a gente fica muito tempo trabalhando, nem sempre a gente tem tempo de prestar atenção nos relacionamentos familiares, nos conflitos que existem. Mas isso, às vezes, quando a gente tem mais tempo, ou quando a gente passa mais tempo junto, que foi o que aconteceu na pandemia, também isso acontece. A gente também tem medo das doenças mentais e das doenças limitantes. Tem medo desse declínio mental e cognitivo que pode acontecer com qualquer um de nós. A gente também tem esse consumo de álcool, que é um consumo muito fácil hoje e está muito disponível para a gente. E não é só isso, de outras substâncias psicoativas. A gente teve um aumento muito grande também do consumo de substâncias para dormir, por exemplo, ou ansiolíticos, o Rivotril, os lorazepams da vida, todos eles cresceram muito na sua utilização. A gente também tem situações traumáticas. Essas situações traumáticas, ela pode ser, por exemplo, quando a gente é exposto a um assalto, ou quando a gente enfrenta uma doença grave em família, são situações traumáticas. E o isolamento social que ocorreu e que muitas vezes as pessoas acabaram se acostumando a ele, tendo dificuldade agora no retorno da convivência social, né? Então, aqui, olha, esse é um gráfico para falar para vocês como as coisas estão ligadas, ó. Uma boa parcela hoje da população tem doenças crônicas, que são aquelas doenças que elas não são transmissíveis, mas hoje elas representam a principal causa de morte, por exemplo, diabetes, hipertensão, câncer, hoje é considerado uma doença crônica, asma, condição crônica, tá? Então, hoje, da população adulta, 30% tem alguma condição. E desses 30%, 30% também tem concomitantemente uma condição de saúde mental. E do lado da saúde mental, estima-se que 20% da população tenha algum problema de saúde mental. Só que desses, quase a metade, 46%, também tem uma doença crônica. E aí, olha, quando a gente olha que uma saúde mental prejudicada, quando a gente olha lá para os custos de saúde, ela sempre custa mais. Então, isso daqui é um gráfico de depressão. O quadradinho são os não deprimidos e a bolinha são os depressivos. E esse custo desse custo já foi retirado o tratamento com a doença mental em si. Então, a gente vê que, olha, obesidade, hipertensão, diabetes, enxaquecas e dores de cabeça de uma forma geral, problemas ortopédicos, asma, problema ortopédico de novo, que é dor nas costas, epilepsia, doença coronária, tudo isso acaba tendo um custo maior com as pessoas que são depressivas. E ansioso, então, ainda custa mais caro, porque se vocês olharem o roxinho escuro, são os acometidos de ansiedade e o roxo mais claro de depressão. Então, todas essas doenças, quando a gente olha para elas com custos dessa doença, elas custam mais ainda nos ansiosos. E aí a gente está meio que numa enrascada, porque a Harvard fez um estudo que fala que 80% de todas as consultas médicas têm alguma relação com estresse e com ansiedade. E aí, gente, a gente tem
título muito triste no mundo. Desde 2017, o Brasil é o país mais ansioso do mundo. E a gente está falando que a gente compete com países duros na queda, países onde tem mais fome do que no nosso país onde tem guerra, país que sofre muito mais pressão econômica do que o nosso país. E ainda assim, a gente tem mais casos de ansiedade do que no mundo inteiro. Em 2020, a gente tinha 576 mil pessoas afastadas do mercado de trabalho por conta de doença mental. Além desse título de mais ansioso do mundo, é o segundo mais estressado do mundo e é o mais depressivo da América Latina. Acho que quinto mais depressivo do mundo e o mais depressivo da América Latina, com pelo menos 12 milhões de casos. A Veja, em 2019 não, isso daqui ela publicou em 2020, mas a pesquisa era de 2019. Publicou essa pesquisa de uma plataforma que chama Vitude e que mostra que 86% dos brasileiros têm algum tipo de transtorno mental. O impacto social disso é muito importante, porque a gente tem que os transtornos mentais geram uma perda de 4,7% do PIB. É muito dinheiro envolvido, 397 bilhões por ano, quase 400 bilhões. 12 bilhões de dias de trabalho no mundo são perdidos devido à depressão e ansiedade. No Brasil, a cada 6 minutos, uma mulher é afastada do trabalho por depressão ou ansiedade. 20% da população ocupada no mundo sofre algum tipo de transtorno mental. E tem uma questão aqui que eu ainda vou falar num slide depois desse daqui, que 73% de uma pesquisa que envolveu 3 mil profissionais em 10 países diferentes afirmam que os líderes afetam mais a saúde mental do que parceiros ou médicos no sentido de aconselhamento. Então, para quem tem chefe, o chefe pode ser mais importante para a saúde mental do que a esposa ou o marido. E hoje, essa nova geração de alta performance coloca um ambiente adequado no mesmo patamar do salário, que é um dado bastante importante. Então, voltando lá à questão dos líderes, um estudo realizado pelo The Workforce Institute com 3.400 pessoas em 10 países revelou que as atitudes de líderes das empresas impactam 69% na saúde mental da equipe. Então, se a gente interfere dessa forma na saúde de com quem a gente trabalha, a gente tem que repensar isso. A gente tem que pensar também quando você é o líder dentro de casa, é o chefe dessa família, é a mesma coisa. Não é só na nossa saúde mental, no impacto que tem na saúde mental. É o quanto a gente está fazendo e o quanto a gente está impactando a saúde mental do outro. Porque aí a impressão que a gente fica é: esse cara é um preguiçoso, não dá para trabalhar com ele. Nossa senhora, que pessoa do mal. Que é um mal educado, egoísta, né, zoado, perigoso, louco, endiabrado. A gente cria um estigma para as pessoas que sofrem com a saúde mental. E sabe o que acontece? As pessoas acabam tendo vergonha de procurar ajuda, que muitas vezes ela é necessária, uma ajuda profissional muitas vezes é necessária, e acaba tendo a vergonha de procurar porque não quer ser enquadrado nesse estigma. Mas eu quero que vocês pensem assim: olha, de qual deles na humanidade a gente podia ter aberto mão? Da Clarice Lispector? Do Darwin? Do Tesla? De quem vocês, de um Einstein? Beethoven? Eu não sei, de quem a gente abriria a mão? Porque é o que aconteceria se essas pessoas, ao serem estigmatizadas, não tivessem contribuído da forma como contribuíram para a humanidade. Então, a saúde mental é um problema que está aí, está batendo na nossa porta. Não adianta a gente ignorar e fazer de conta que isso não existe. A gente precisa entender como é que eu posso contribuir para melhorar não só a minha saúde,
Como é que eu contribuo para melhorar a saúde do ambiente? Como é que eu melhoro a saúde da minha família, das pessoas com as quais eu interajo? Se a gente olhar, a gente tem esses locais onde a gente pode influenciar. Tem o ambiente físico, é necessário que o ambiente físico seja um ambiente seguro, porque quando a gente sai na rua, eu vejo, como eu vou bastante para Portugal, porque minha filha mora lá, eu vejo uma diferença brutal entre a forma como a gente sai aqui e a forma como a gente sai lá. Eu já tive umas 3 vezes o meu vidro quebrado lá para alguém querer roubar alguma coisa que estava no carro, e nem tinha nada. Da última vez que o cara quebrou meu vidro, eu acho que ele chutou lá, porque eu já não ando com a bolsa em volta de mim, nem nada. E nem o celular já fica escondido, não fica à mostra também. Então, a forma como a gente se sente seguro ou não, se o ambiente é favorável, se eu tenho privacidade para o momento que eu também quero refletir, quero ficar só, se eu tenho recurso de saúde, é importante, porque isso também pode gerar ansiedade. Se eu ficar doente e não tiver nenhuma forma de me tratar, isso sem dúvida vai me trazer muito medo. Tem também o envolvimento do seu grupo, seu e do seu grupo na comunidade. Aquilo, eu estou, assim, não fazendo nada e passando o dia vendo Netflix, como eu falei, ou eu estou contribuindo socialmente de alguma forma. Isso é importante para a saúde mental. E esse ambiente psicossocial. Eu moro com pessoas que me deixam feliz, me deixam bem de estar com essas pessoas. Ou eu moro numa casa onde tem violência doméstica, por exemplo. Isso, sem dúvida, faz uma diferença muito grande. E aí, gente, o que isso tem a ver com as zebras? Eu acho que eu já falei em alguma outra palestra aqui, mas Robert Sapolsky, que ele é ainda um primatólogo, escreveu um livro que é muito interessante. Eu recomendo, se vocês puderem ler. Ele tem no Kindle agora, só que eu não sei se ele só tem em inglês e espanhol, se ele também tem em português, mas ele é possível de encontrar, que chama Porque as Zebras Não Têm Úlceras, e ele explica muito bem isso. Pensa assim, por que a zebra precisa se estressar? Ela está lá comendo, sossegada, no pasto, e aí ela, de repente, percebe que tem um leão. Aí a zebra precisa o quê? Correr. E correr bastante, porque ela tem que correr mais do que o leão. Ou se ela não conseguir correr mais do que o leão, ela pelo menos precisa correr mais do que a colega dela do lado, se for um leão só. E o que a gente precisa quando a gente vai correr, gente? A gente precisa que o músculo nos ajude, né? Precisa que o músculo se contraia muitas vezes seguidamente para fazer com que a gente corra muito. E para fazer isso, é igual o carro que vai andar, ele precisa do quê? De combustível. Então, precisa chegar lá no músculo uma dose extra da glicose sanguínea. A gente precisa turbinar aquela entrega de glicose, que seria lá o alimento normal para aquele músculo. Então, o que acontece? A gente tem um tanto de glicose no fígado que é como o dinheiro que a gente tem na carteira. Hoje a gente nem anda mais com dinheiro na carteira, mas o dinheiro que você tem na carteira, ele não é todo o dinheiro que você tem no mundo. Ou vamos dizer que seja lá, o que você tem na sua conta corrente, é só um pouco de dinheiro. Mas, ainda assim, o corpo vai pegar aquele dinheiro, que é o que primeiro está disponível, em vez de usar as reservas. Ele vai pegar aquele dinheiro e eu tenho um gasto aqui emergencial. É isso que ele vai fazer com a glicose. Só que pensa, a glicose está lá no fígado e ela tem que chegar no músculo. E como é que ela chega? Não é pela circulação que ela vai chegar? Então, como é que acontece com a pressão? A pressão sobe, porque tudo que interessa é que a glicose chegue no músculo. O que acontece com a frequência cardíaca? Ela precisa subir, porque o coração tem que bombear mais rapidamente para a glicose chegar no músculo. Tudo que interessa é isso. O que acontece com a minha digestão? Eu tinha acabado de almoçar, que interessa para mim
Se eu sou uma zebra, interessa que eu esteja absorvendo micronutriente se eu estou quase sendo almoço de outro animal? Não, a digestão precisa ser desligada, ela vai parar ali. E aquilo, o bolo fecal, se ele já estava lá no final do intestino, é melhor eu me livrar dele, porque aquilo é um peso morto para mim. Da mesma forma, acontece com os rins. Eu vou aqui, o rim é um grande filtro, a gente tem 2 grandes filtros no corpo, os rins e o fígado. Interessa aqui que eu fique filtrando alguma coisa se eu estou virando a comida de outro bicho? Não. Ele que se intoxique depois, se eu estiver intoxicada. Então, o que acontece? Os rins diminuem a sua função, porque toda a energia precisa estar voltada para isso. Toda a energia precisa estar voltada para aquela glicose chegar no músculo. E também a mesma coisa, se eu tiver com a bexiga cheia, eu solto a urina porque ela é um peso morto. É por isso que tantas pessoas, quando se assustam, quando têm muito medo, acabam urinando e evacuando de imediato. Então, veja, toda essa transformação acontece no corpo porque a hora que eu vou enfrentar o leão, o que interessa, ou eu vou brigar com o leão, o que é pouco sábio da minha parte, mas é uma possibilidade. Se for um bicho menor, eu até posso me arriscar, ou eu vou sair correndo. Então, é a reação de luta ou fuga. Tudo o que interessa é que aquele músculo receba a glicose para ele poder sair correndo o mais depressa possível, ou que ele se fortaleça para eu poder bater no animal. Tá, então, o que acontece também com o meu sistema imunológico, se eu estou nessa reação de luta e fuga? Não interessa, eu vou querer me defender de vírus e bactérias se o leão está lá mordendo meu calcanhar? Então, a gente tem prejuízo de todos esses sistemas, do sistema digestório, do sistema do trato urinário, do sistema imunológico, tudo isso acaba diminuindo a sua função, porque tudo que interessa é que eu consiga fugir, toda a minha energia está para lá. E aí, gente, acontece uma coisa que não acontece nas outras espécies, que é isso que a gente falou para a gente. Se eu falar para vocês, que essa é clássica, se eu falar para vocês, não pensem num elefante cor-de-rosa de bolinhas azuis. O que aconteceu com todo mundo? Todo mundo já fez a imagem no cérebro de um elefante cor-de-rosa com bolinhas azuis. Então, para a gente não sabe a diferença, o cérebro não sabe entre o real e o imaginário. E é por isso que a gente gosta tanto de assistir filme, a gente gosta tanto de se projetar. A gente gosta até de montanha-russa, porque é o que eu falei, uma experiência de quase morte que não é morte, que a gente sai lá, opa, eu sou o bonzão aqui. Então, a gente, ao pensar nos problemas que a gente tem para resolver, nos medos que a gente tem, nas tristezas que a gente tem, elas se tornam reais para nós. E aí, o nosso cérebro faz com que o corpo tenha essa transformação. Então, a pressão sobe, a frequência cardíaca sobe, o sistema digestivo diminui, o trato urinário também diminui sua função, o sistema imunológico e muitas outras funções são prejudicadas dessa forma. Então, primeiro, a gente precisa saber que tudo interage. O corpo, mente, espírito, tudo é uma coisa só. Essas daqui são dicas para manter uma boa saúde mental da Organização Mundial da Saúde. Por que pratica exercício? É o único jeito que a gente tem, gente, de dar vazão àquela energia que se acumulou no músculo. Se a gente não faz exercício, aquele potencial energético todo que a gente botou lá no músculo, faz o quê? Ah, não usou hoje, vamos armazenar aqui em gordura. Quem sabe amanhã. Amanhã a gente transforma tudo de novo e faz isso tudo de novo. Então, se eu fosse falar para vocês, se vocês falassem para mim, a gente só pode fazer uma mudança, não dá para pensar em mais de uma, a situação está muito difícil, a gente está muito ocupado, tá bom, se você só vai fazer uma mudança, você tem que praticar exercício. Se eu falasse para vocês, tem um remédio aqui, gente, lançaram uma pílula que, olha, ela faz de tudo, ela faz você melhorar suas noites de sono, ela evita câncer, ela evita
infarto, ela evita outras doenças circulatórias e ainda por cima ajuda a emagrecer. Vocês tomariam essa pílula? E se eu falar ainda por cima, é de graça, o que vocês fariam? Me dá. E tá aí, gente, tá aí para todo mundo fazer. Passeio ao ar livre. A gente está na Natura até agora com um novo projeto que chama Verde Perto, que é dar um pedaço de terra para aquelas pessoas que queiram cultivar uma horta ou mesmo flores, aquilo que as pessoas querem cultivar. Porque o passeio ao ar livre, o passeio perto de áreas verdes, em especial, ele pode melhorar muito a saúde mental e tem vários estudos sobre isso. No Canadá, inclusive, eles conseguiram melhorar a saúde mental de uma comunidade só colocando, se eu não me engano, era uma árvore a cada 10 metros, eu já não me lembro mais, mas só aumentando o que tinha de área verde, eles conseguiram melhorar a saúde mental daquela população que estava no estudo. A outra coisa é o sono. Hoje, o que acontece? Com o envelhecimento também a gente tem mais dificuldade para dormir. Melatonina. Só que tomar melatonina não adianta, gente, porque a gente só precisa de um pouquinho e você nunca sabe direito quanto é aquele pouquinho. Um outro caso é que o médico vai saber prescrever, adianta, mas de outra forma, não. E aí a gente está tomando o quê? A gente está tomando Stilnox, a gente está tomando coisas para dormir que acabam diminuindo a nossa memória, e vocês sabem que o sono, ele ocorre em ondas, né? Então, você tem níveis de sono, então você tem estágios de sono. Você, com o remédio, a gente é levado por um estágio de sono que você não tem o descanso necessário, porque tem duas horas ali no sono, 2 momentos de sono que são importantes. Quando você sonha, porque quando você sonha, você descansa, ou você resolve você organiza o seu cérebro ali, você põe lá o que está inconsciente junto com o que está consciente, faz a arrumação lá das suas gavetas. E quando você está num sono profundo também. Então, esses 2 momentos de sono REM e sono profundo, eles são muito importantes, mas o remédio para dormir deixa a gente num estágio intermediário. E aí você nem descansa o corpo nem a mente. Por isso que quando a gente toma remédio para dormir, você levanta com aquela sensação de que parece que não descansou o suficiente, de que queria descansar mais. A outra coisa de conversar dos seus sentimentos. A gente, antes de conversar sobre seus sentimentos, tem um passo que eu preciso entender quais são os meus sentimentos, eu preciso perguntar para mim o que eu estou sentindo, por que eu estou sentindo. Eu preciso ter aquela conversa da dopamina lá, quando eu tenho vontade de tomar álcool, quando eu tenho vontade de atacar a geladeira, quando eu tenho vontade de ficar consumindo a noite toda lá pornografia, quando eu preciso perguntar para mim por que eu estou querendo esse tipo de fuga, porque é uma fuga da realidade. O que está acontecendo? O que está me incomodando? A gente precisa se fazer essas perguntas. E aí, à medida que você saiba, que você se conhece, você precisa conversar sobre isso. E precisa procurar uma ajuda profissional, se isso for necessário. E, gente, sobre alimentação, eu vou falar aqui para vocês, em pessoas com mais de 65 anos, o risco de declínio cognitivo, que é um dos maiores medos que a gente tem, foi 38% menor naqueles com alto consumo de vegetais comparado com os de baixo consumo. À medida que a gente envelhece, muitas vezes a gente, não vou jantar, vou tomar café com leite, ou vou só comer um lanchinho de noite, e aí a nossa ingesta de micronutrientes fica bastante prejudicada, porque se eu como um sanduichinho de noite com um copo de café com leite, a quantidade que eu como de fibra e de micronutriente, de vitamina, ela fica muito menor. Em compensação, a de gordura fica maior. Aquilo que eu como de gordura passa a ser mais. E aí, quando a gente ainda está falando de estilo de vida, ao caminhar por 3 horas por semana durante
3 meses, promove crescimento neural capaz de fazer o cérebro aumentar de tamanho, que é visto isso daqui nos exames de imagem, nos exames de ressonância, a gente já consegue ver isso. E aí, gente, vamos falar também sobre o manejo do estresse. Aqui, eu não vou dar receita de bolo, porque, como eu falei, a gente precisa se conhecer, a gente precisa falar sobre isso, a gente precisa falar sobre isso em casa, para aquelas pessoas de casa que a gente nota, e como é que a gente reconhece? Uma pessoa que ela passou, antes se arrumava, antes, principalmente se saísse para trabalhar ou saísse por qualquer razão, ela sempre se arrumava. E ela passou a passar o dia todo de pijama, ou não querer fazer barba, ou não querer tomar banho, ou antes tinha atividades que lhe davam prazer e agora não lhe dão mais. A pessoa tem uma reação exacerbada a qualquer cutucãozinho lá, por exemplo, barulho de criança, quer seja do vizinho, do neto, de alguém, ela fica muito zangada e parece que tem uma reação que não é cabível para aquele momento. Outras questões, uma perda de peso importante ou aumento de peso importante. Então, a gente precisa também reconhecer em quem está em casa. Aqui só para colocar umas dicas. Se a gente pensar a longo prazo, como é que a gente vai melhorar, como é que a gente vai melhorar não só o estresse, tá? A depressão também, como é que a gente melhora a nossa saúde mental? A gente precisa fazer exercício regularmente, e aí não é a chatice só, gente, a gente precisa de verdade, porque fala, mas não dá tempo, não tenho vontade, a academia é cara. Não, dá para você fazer em casa, no limite, o melhor é você fazer em áreas verdes, mas se você não conseguir, faz aquilo que você conseguir em casa, porque senão você vai ficar igual a musculatura da zebra lá, com todo aquele açúcar na musculatura, sem dar saída para aquilo. Comida saudável, a gente precisa ter um prato colorido, e quando eu falo de um prato colorido, não significa botar ketchup e mostarda no prato, significa, assim, abrir muito menos embalagem e descascar mais. Esse aqui é a comida saudável. Quando eu coloco aqui esteja presente, quer dizer, quando a gente está fazendo uma coisa, a gente precisa estar presente naquela coisa. Antigamente, né, e a gente é dessa época, que quando a gente ia fazer entrevista de emprego, para fazer entrevista de emprego, se a gente falasse assim, qual é o seu defeito? Eu sou perfeccionista, ou eu sou workaholic. A gente achava que devia ficar legal fazer isso numa entrevista de emprego. E qual que é o seu defeito? Não, meu defeito é esse daqui. Qual que é a sua qualidade? Eu sou multitarefas. Como se multitarefas fosse uma coisa muito, muito desejável, e não é. Não é, e não é motivo de orgulho. Eu vou explicar de uma forma muito simples, é uma questão matemática. Eu estou botando a minha atenção aqui para falar com vocês. Aí vamos dizer assim que eu tivesse colocado um filminho aqui para vocês assistirem, enquanto, no meio da minha apresentação, que é possível fazer isso daqui, enquanto eu vou, sei lá, responder um e-mail aqui rapidinho e volto para cá. O que acontece? Eu estava numa linha de raciocínio aqui com vocês, eu interrompo essa linha de raciocínio, começo outra em outro lugar, aí interrompo aquela, volto para essa e fico pensando, onde é que eu estava mesmo? Do que eu estava falando? Eu tenho que ter um retorninho no cérebro para isso. Então, quando eu faço isso com muitas tarefas, em vez de eu gastar 5 minutos nessa, 5 naquela, 5 naquela, eu gastei 6 nessa, 6 naquela, 6 naquela outra. Então, ser multitarefa não é uma boa coisa. A gente precisa estar presente naquilo que a gente está fazendo. E usar técnicas de relaxamento. Hoje tem muitas. Tem meditação, tem a respiração guiada. A Natura mesmo investiu muito dinheiro num aplicativo que é de meditação, chama Meditação Natura, e agora tem até na Alexa. É só vocês pedirem para abrir a Meditação Natura, e tem algumas opções lá que são opções interessantes. Você aprende a respirar, aprende a dar aquela parada. Em curto prazo, isso aí é longo prazo, para a gente se planejar. Em curto prazo,
Ah, tá bom. Assim, briguei aqui com meu marido, briguei com a minha esposa, briguei com meu filho, o cachorro está doente, eu não tenho dinheiro para pagar a conta do hospital. Tá bom, ó, primeira coisa, é melhor mudar o estado. Caminha, respira, respira pausadamente mesmo. Pode usar aromaterapia, por exemplo. Abrace alguém amado também é uma coisa que a gente não faz com frequência e é uma coisa que a gente libera outro hormônio do prazer, que é a oxitocina, que é muito importante também. Em casa, a gente precisa aprender a falar sobre o que a gente sente, sobre o que o outro sente. A gente precisa estar ocupado com coisas que mantenham o nosso cérebro ativo. A organização, ela faz parte da evolução. Quem me conhece sabe que eu sou um tanto bagunceira, mas eu tenho uma certa organização esparsa. Eu aprendi, aliás, a me organizar melhor, mas organização é uma coisa muito importante. E você ter um espaço para você, um espaço para você se exercitar, ou para você criar, ou para você ser você, é muito importante. No trabalho, a gente precisa ter expectativas realistas, porque isso é muito estressante. A gente sempre se forçar, sempre se desafiar. Evitar multitarefas, minimizar conflitos e, sobretudo, a gente precisa se sentir confortável. Se você não tem uma boa cadeira para você trabalhar, compra uma cadeira para você trabalhar. Sinta que você não precisa lembrar que você só tem pé. Antigamente as mulheres usavam salto. Eu me lembro que eu nunca gostei de usar muito salto, mas quando tinha que usar, parece que só tinha pé. Isso é um transtorno na nossa vida. Tira os transtornos, tira aquilo que te aperta, te espreme, te faz mal. Esquece. Deixa para outra vida. Agora, nessa daqui, a gente não vai mais fazer isso. Sobre pessoas, remova estressores externos. Se tem aquelas pessoas que te estressam, que te faz mal, ou você melhora esse relacionamento, ou tira da frente isso. Procura sempre ver a raiz do problema e ganha tempo para você. Ganha tempo, vou tirar aquilo que não é útil, porque nem o homem mais rico do mundo consegue comprar para si um segundo sequer a mais de vida. Então, ganhe o tempo que você quer para fazer as coisas com mais qualidade para você. E, sobretudo, melhora a sua comunicação, porque as coisas muitas vezes acontecem por uma falha na comunicação. Então, a autoobservação. Como é que eu vou fazer? Eu preciso saber como é que eu estou, porque se eu vou ajudar alguém, ninguém consegue dar o que não tem, né, gente? O bem-estar tem que começar lá dentro, tem que iniciar lá. Eu preciso me fazer umas perguntas. Quais são minhas necessidades básicas, minhas prioridades hoje? Como é que está a minha saúde? O que que eu estou fazendo para melhorar a minha saúde? Ah, mas não dá tempo, porque eu faço isso, porque eu faço aquilo, porque eu faço aquele outro. Quando eu vejo, já foi. Ou não tenho dinheiro para isso, não tenho dinheiro para aquilo. Então, quando não dá para fazer tudo, tá bom, mas o que dá para fazer, você está fazendo? Tudo que você faz na sua vida é a seu favor? Não, eu faço para a comunidade também, mas sim, mas você está fazendo alguma coisa que faz sentido para você e que isso te faz bem? O que que é inegociável para vocês hoje? O que você não vai abrir mão como princípio? O que você não negocia com ninguém, nem com a sua pessoa mais querida do mundo? E o que que é mais coerente para você agora? O que que você pode delegar e tirar das suas costas? São perguntas importantes e perguntas que a gente precisa se acostumar a fazer. E com o outro, ah, mas a minha esposa tem depressão, a minha filha tem que tomar remédio. Tá bom? Então a gente precisa acolher, a gente precisa ter empatia e precisa escutar com atenção. E acolher significa não julgar. A gente precisa escutar com o coração lá mesmo. E, e, e saber no que a gente pode ajudar. E falar mesmo, olha, obrigada de você ter compartilhado comigo, porque eu sei que isso é muito importante para você e está te fazendo mal. Então, eu realmente gostei que você fez isso e quero te ajudar. Como é que você acha que eu posso te ajudar? Eu vou falar mais detalhadamente sobre empatia, mas escutar com atenção não é, isso aqui daqui a pouco passa, não fica assim. Porque, ó, gente, ter empatia é a gente olhar com respeito
é a gente falar assim, ó, isso que você está dizendo é muito importante, eu estou aqui para te apoiar. E o que que não é empatia? Veja, a vizinha lá podia estar muito pior que você, porque aconteceu isso, e ela não está, por que que você está assim? Ou você começar assim, não, se fosse comigo seria diferente, eu não ia me importar tanto do jeito que você se importa. Fazer julgamento, isso é coisa da sua cabeça, tira isso. Não... Nossa, você ainda está assim, ainda não melhorou? Você não tem motivo para estar assim, isso não é empatia. Minimizar o sofrimento do outro também calma, calma, isso aí daqui a pouco passa. A gente até sabe que às vezes isso vai passar, mas isso naquele momento não ajuda. A gente dizer, isso já passei por isso daí não é nada, daqui a pouco passa. Não é uma coisa boa. Então, esse era o bate-papo que eu queria trazer com vocês, porque sinto necessidade da gente falar mais sobre o tema, da gente prestar atenção na gente, o que está acontecendo dentro, que escutar o coração, entender o que que a gente pode fazer, não só para melhorar a gente, como para melhorar o outro. Como é que a gente pode contribuir para criar essa sociedade melhor que a gente quer, mas também começar dentro de casa, começar comigo, né? Que é a primeira pessoa que eu deveria tratar. E aí é isso.